Olá, pessoas amadas! Vamos a mais um episódio da série Vida. E o tema de hoje é: como é a verdadeira vida? Bom, no episódio anterior eu falei qual era o caminho que gerava a vida. E qual era o caminho que gerava a vida? O caminho do amor. E eu vou começar esse episódio aqui falando o último versículo sobre o caminho do amor, que está em 1 Coríntios 13, capítulo 13. Mas eu vou ler agora só o versículo 13, que diz assim, ó: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, gente, você pode ter dons, você pode ter a fé que move montanhas, você pode ter uma esperança enorme, mas o caminho que gera a vida e a verdadeira vida, ela só existe quando você tem o amor de Deus em você, o amor do tipo de Deus em você. E você precisa ter revelação desse amor. Por quê? O nosso amor aqui terreno não é suficiente para que a gente expresse Jesus para as pessoas aqui na terra. Porque nesse mundo nós teremos aflições. Nesse mundo nós teremos algumas perseguições. Neste mundo nós teremos que lidar com opiniões contrárias. Nesse mundo nós teremos que lidar com a religiosidade das pessoas. Neste mundo nós teremos que lidar com tantas coisas que somente o amor de Deus vai nos permitir, vai nos fazer, vai fazer com que a gente consiga seguir Jesus, continuar, ser persistente. Como é que eu vou falar para vocês? Permanecerem até o final. Você só vai conseguir permanecer até o final e cumprir o seu propósito aqui se você tiver o amor de Deus. E esse amor é o que vai fazer com que você tenha a verdadeira vida e gere a verdadeira vida nas pessoas. E eu vou até ler aqui, olha, Efésios 2. Gente, eu nunca li tantos versículos como nessa série, mas é necessário porque essa série ela gera confrontos, desconstruções. Eu mexo com coisas que a pessoa às vezes vai querer teimar de que é o contrário, mas ela só vai entender, só vai perceber a verdade quando ela realmente conseguir ter intimidade com Jesus, senão ela vai achar que é o contrário disso. E o contrário de vida, o contrário de amor, é religiosidade. Quando você fala para a pessoa que ela tem que se esvaziar de si, eu tenho até um post sobre isso lá na minha rede social, e a pessoa vai olhar e vai pensar, ela fala que tem que se esvaziar de si, mas é um se esvaziar ali que não é o que as pessoas falam. Sempre tem que ler o que eu escrevo nos textos ali da minha rede social. Porque o se esvaziar de si é se esvaziar da lógica, é se esvaziar da religiosidade, é outra coisa. Porque o se esvaziar de si que Jesus fez aqui, que está na Bíblia, ele se esvaziou da sua divindade. Então, não é o que você precisa fazer. Mas voltando aqui onde eu estava, vamos lá, abre em Efésios 2, versículo 4. Eu vou ler aqui para te mostrar como é a verdadeira vida. E você pede revelação para o Espírito Santo, tá bom? Porque as coisas que eu falo aqui é só por revelação mesmo. Ele tem que falar no seu coração e confirmar isso aí com você. Então vamos. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Gente, eu vou ler de novo, ó. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então, uma pessoa que acha que tem que morrer todos os dias para as suas vontades, ou seja o que for, quando ela fala isso para si, fala isso para os outros, ela não gera vida.
ela gera frustrações, ela gera uma tristeza na pessoa de que, puxa, então eu não posso ser o mesmo, puxa, então eu vou me anular, vou me cancelar, então tá bom, então vamos lá, todos os dias nessa luta e tal. Gente, tá falando aqui, ó. Antes de nós estarmos em Cristo, nós eram mortos, ao contrário. Eu sempre tive essa sensação e a minha mensagem sempre foi sobre vida. Então, eu não faz sentido quando o povo fica falando ou pregando o contrário de vida. Porque tá dizendo aqui, ó, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Ele não falou que era pra gente ficar morrendo. Ele não disse isso. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então a gente passa a ter vida depois que aceita Ele, depois que Ele nos aceita. Não é quando a gente o aceita, quando Ele nos aceita, porque na verdade é Ele que nos busca, Ele que nos aceita. Quando Ele vai atrás de nós, quando Ele vem atrás de nós, Ele não está pedindo para que a gente comece a fazer o contrário da vida. Não! Ele quer que a gente tenha a verdadeira vida. A verdadeira vida vem com Ele, vem com Cristo. E continua, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Gente, eu vou seguir aqui. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade. Observe as palavras aqui, amor, bondade, vida. Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então é complicado ouvir as pessoas dizerem que elas passam o dia lutando contra as próprias vontades e se anulando e se cancelando e nanana. Aí quando você ouve isso, ele tá falando aqui o que na verdade não era para ser assim, para que a gente não fique achando que nós mesmos estamos fazendo, para que nós não achemos que nós estamos ali. A gente que está na luta, a gente que está tirando, isso vai gerar uma coisa que é, nós vamos nos gloriar em nós mesmos e a glória é dele. Quem faz isso, gente, em nós, é o Espírito Santo. Eu, nessa caminhada, depois que eu aceitei o convite dele, de repente eu percebia que eu já não estava falando certas coisas, de repente eu percebi que eu já não estava fazendo certas coisas, de repente eu percebi que eu já não estava indo em certos lugares, de repente eu percebi que eu já estava evitando algumas pessoas. Mas fui eu ali lutando todos os dias contra a minha vontade, uma guerra? Não, não foi. Eu apenas deixei que ele fizesse. O Espírito Santo, ele só nos purifica, mas ele mantém, sim, o melhor de nós. Ele precisa do nosso eu ali existindo. Gente, vamos pro profundo? Não que ele precise da gente, mas é que quando você aceita o convite, ele vai usar o que você tem de melhor para alcançar as pessoas. Então, a sua linguagem, o seu conhecimento, as coisas que você aprendeu durante a sua vida, até seus traumas, tudo ele vai usar para o bem de outras pessoas. Ele só vai purificar, sua grosseria, você é uma pessoa grossa. Aí ele, conforme você vai sentindo, tendo noção desse amor dele por você,
você vai amando as pessoas, você vai falando, ai, mas precisa eu ser grosseira desse jeito? E aí você vai, mas não é uma luta, você simplesmente vai deixando, porque ele te conta. Às vezes você ouve um pensamento, um sentimento ali, você pensa que é você mesmo e é ele te falando. Precisa ser grosseira? Precisa falar isso? Precisa estar perto ainda dessa pessoa? Precisa, e aí ele vai te falando, e aí você vai naturalmente sendo purificado e vai naturalmente deixando só o melhor de você ali, porque ele está agindo em você. E aí a glória é dele, não é sua. Leia, eu te convido a ler esse capítulo, Efésios 2. Leia inteiro aqui. Pede revelação sempre que for ler a Bíblia, sempre que for assistir aos meus vídeos. Pede revelação, pede entendimento, pede sabedoria, tá bom? Para o Espírito Santo. Sempre leia a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo. E a Mita me veio hoje também, sempre assisto aos meus vídeos com a ajuda do Espírito Santo. Pede para o Espírito Santo estar junto com você, porque ele é quem precisa confirmar as coisas que eu falo ou que você lê na Bíblia no seu coração. Porque para você não ler a Bíblia com um pensamento antigo, de alguém te falou que era daquele jeito, o Espírito Santo está ali morto de vontade de te contar o que é a verdade e você às vezes está preso ali naquele pensamento de outra pessoa. Outra pessoa te passou um pensamento, uma crença, passou a verdade dela, que às vezes ela nem ouviu do Espírito Santo, nem ouviu direto de Deus, ela já ouviu de outra pessoa e você está preso nisso. Então se abre, pede para o Espírito Santo te contar a verdade e você vai ter grandes descobertas no caminho, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, dá o like, comenta, compartilha e eu espero que você comece a ter a verdadeira vida em Cristo. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!